Pessoal, bom dia! Morning Call da Blackbird hoje dia 12 de julho e os mercados operando em campo levemente negativo, seguindo a trajetória de correção como a gente já viu do Ibovespa depois da forte alta após a aprovação do texto base da reforma da Previdência. O que a gente já está observando no mercado exterior? Os futuros dos Estados Unidos abriram em alta hoje, tá? Muito também levado pelo discurso do Fed de um possível sim corte em taxa de juros, mas o destaque nacional fica por conta do discurso do Roberto Campos, que ontem colocou que a reforma da Previdência é sim uma vitória dos brasileiros e dando um pouco de fôlego, principalmente para um possível corte em taxa de juros. Tá? Ontem a gente viu na Câmara dos Deputados a apreciação de alguns destaques do texto base da reforma da Previdência e hoje haverá a apreciação de mais 6 destaques. O que significa esses 6 destaques serem conversados hoje, né, e votados hoje? Principalmente que o timing do Rodrigo Maia começou a ficar levemente atrasado. Tá? Ele gostaria de já ter colocado em pauta para votação nessa segunda instância o texto base da reforma, mas ainda tem que apreciar os temas, então já empurra para a próxima semana, que seria a última para conseguir a votação da reforma. Apesar da gente enxergar esse atraso que diminui a probabilidade do texto ser votado ainda antes do recesso, que é 18 de julho, a gente vê o espaço de 5 dias úteis como sim possível. Tá? Então, nesse ponto, a gente já teve muito mais pessimista no sentido de votar isso antes do recesso, e hoje a gente vê uma probabilidade ainda quase que 50-50, não indicando muito nem um lado nem o outro em termos probabilísticos. O que a gente tem de expectativa hoje para Estados Unidos, que deve fazer preço principalmente para Brasil e mercados emergentes, é que os dados de inflação dos Estados Unidos vieram mais forte do que o esperado. Tá? Então é importante a gente estar observando isso, porque corrobora com o questionamento do mercado do tamanho do corte de taxa de juros que viria lá. A princípio ele pode sim ocorrer, a princípio ele deve ocorrer, principalmente depois do discurso do Jerome Powell com relação à expectativa de ciclo de juros, mas qual o tamanho desse corte, ele começa a mudar um pouco essa expectativa, e a gente vê nas treasuries esse comportamento também de maior dúvida do tamanho dos cortes. Na parte internacional, a gente também vem observando a China com um superávit comercial que cresceu para 50,98 bilhões em junho desse ano. Lembrando que os bancos chineses aumentaram a concessão de empréstimo em junho e passaram para 1,18 trilhão de yuans em maio, agora passaram para 1,66 em junho. De novo, estímulos monetários acontecendo na política da China. A gente deve ter um excesso de liquidez também vindo não só mais de Europa e Estados Unidos, mas também de China. Então isso é muito positivo para emergentes, é muito positivo para o Brasil, porque você tem mais dinheiro líquido no mercado buscando rentabilidade, e o mercado emergente, por ter uma expectativa de retorno mais alto, afinal o risco é mais alto, a gente enxerga sim que esse excesso de liquidez pode vir para o Brasil. Então pode ter sim o Brasil surfando uma onda de timing muito bacana para investimento aqui, e esse dinheiro naturalmente vem para capital de risco ou capital de longo prazo, e aí a gente tem primeira derivada na bolsa e depois investimentos em infraestrutura no radar, principalmente dos chineses. Tá? Então a gente vê o Brasil se recuperando no momento onde já tem final de ciclo nos Estados Unidos e Europa, com um final de ciclo com mais clareza, mas a China iniciando política monetária ainda. Então, contrabalanceando talvez um futuro arrefecimento de oferta de liquidez para Estados Unidos e China, Estados Unidos e Europa, a China compensando essa liquidez com uma nova política monetária mais frouxa. Na zona do euro, a gente viu a produção industrial avançar 0,9% em maio. Tá? Isso superando a previsão de alta, que era de 0,2%, dados positivos aí para a Europa, apesar de ser apenas um mês, depois de tantas decepções aí na parte industrial e de consumo na Europa, a gente tem uma notícia levemente positiva. Tá? E a ata divulgada pelo Banco Central Europeu sugere que ele está preparado para sustentar a economia
tá, com medidas monetárias estimulativas, tais como recompras de ativos. Então a gente vê, de novo, a Europa não conseguindo sair de um processo de quantitative easing e continuando nisso para gerar estímulo para a economia. A gente vê muito fragilizada a economia de Europa em termos reais, né, em termos materiais, em termos de competitividade, mas uma política monetária muito frouxa sustentando esse crescimento, né? O grande problema é até onde vão chegar os bancos centrais com uma política tão pouco ortodoxa no modo de gerir inflação e políticas de bancos centrais que nunca foram vistas nos livros de economia, tá? Eu acho que é importante na parte das empresas a gente está falando também de Marfrig e BRF, né? As duas empresas, segundo o Valor Econômico, desistiram aí da possível fusão. A gente enxergava a fusão entre as duas com poucas sinergias, apesar das duas estarem dentro do processo de cadeia viva. Uma está no setor de bovinos e a outra de aves e também suínos. Então o ganho sinérgico das operações era muito duvidoso. O ganho sinérgico de administração sim poderia haver alguma coisa, mas não era muito óbvio para o mercado o que teria de ganho a união das duas, a não ser sim uma BRF mais desalavancada, um processo de poder captar recursos melhor no mercado, mas de novo, ela vira uma companhia onde duas são parte dela, né? Não mais uma. Então você não pode olhar simplesmente BRF. Não era muito óbvio para o mercado, parece que desistiram desse case. Então isso sai um pouquinho de cena do nosso cenário. Das empresas, a gente viu a Via Varejo também trazer uma parceria com a Zest Finance, uma empresa americana de inteligência artificial relacionada a crédito. Muito das vendas da Casas Bahia lá atrás tinham a ver com os crediários, tá? E essa inteligência de crédito vem trazer um alfa aí para a operação para que seja retomada a estrutura de crédito na venda, principalmente de linha branca, tá bom? Pessoal, a gente entende que o mercado deve permanecer nessa correção leve e basicamente operando em campo neutro para negativo nesses dias, enquanto o dólar, assim como a gente tinha comentado ontem, vem perdendo força por conta da expectativa de menor juros nos Estados Unidos e um Brasil aí mais atrativo. Então essa relação dólar-real começa a se inverter. A gente entende que o dólar está numa trajetória baixista e isso quem está ditando também a velocidade disso é o corte de juros em Estados Unidos, a reforma da Previdência, como a gente já disse, parcialmente precificada por aqui. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Um bom final de semana, um abraço a todos, tchau, tchau.